E o meu bate-papo hoje é com uma pessoa super interessante, com o professor Dr. Sebastião Prata Vieira. A primeira pergunta que eu faço para ele é a seguinte: professor, nessa época de pandemia, o que o professor vem desenvolvendo de ensino, pesquisas, aí dentro da USP? Responde pra gente. Então, Kleber, durante essa pandemia, nós aqui no Instituto de Física de São Carlos continuamos as nossas atividades. Adaptamos principalmente as nossas aulas, nós tínhamos aulas de graduação, aulas de pós-graduação, a gente precisou adaptar o formato de fazer essa aula, então a gente migrou para ferramentas online, então a gente teve que aprender aí todas essas ferramentas para fazer agora o ensino à distância, né? Para que o aluno não fique prejudicado, que ele não perca aí 6 meses, 1 ano da sua formação. Então a gente tentou, fez o máximo possível para continuar as nossas atividades de ensino. Mas além das atividades de ensino, a gente continuou com as nossas pesquisas, seja a nível com os alunos de iniciação científica, os alunos de pós-graduação, seja com iniciativas com empresas, a gente continuou as nossas pesquisas, sempre de forma segura, sem colocar nenhum dos nossos alunos, nenhum dos nossos pesquisadores em risco, a gente continuou a fazer as nossas pesquisas, porque principalmente na nossa área de biofotônica, muito do que a gente estuda pode nos ajudar a sair desse momento. Então, uma das pesquisas que mais se destacou durante esse tempo foi as nossas pesquisas utilizando radiação ultravioleta. Então, a gente, algum tempo atrás, fez lá uma reportagem falando sobre o rodinho, sobre o rodo, e aí isso teve uma repercussão científica e popular, né, muito grande. Então aqui acho que a gente pode até inclusive responder algumas dúvidas e mostrar algumas coisas que limitam e as possibilidades da tecnologia que a gente usa, né, da radiação ultravioleta, principalmente a ultravioleta C, na região C. Bom, muita gente pergunta se há uma comprovação científica do uso do UVC para matar vírus, bactérias e principalmente agora matar o SARS-CoV-2. Sim, há comprovação científica que o ultravioleta ele provoca danos nos vírus e bactérias. Então, isso é uma tecnologia segura do ponto de vista de eficácia. Só que ela tem que ser aplicada de uma forma correta. Todo mundo que usa, lida com isso, tem que ter conhecimento do que está lidando para não se prejudicar e não prejudicar outras pessoas. Para dizer também que o uso do UVC para inativação, seja de bactérias e vírus, não é uma tecnologia nova. Isso já existe há um tempo, já há mais de 100 anos, que é utilizado para tratamento de água, para tratamento de ar. O que nós fizemos foram novos equipamentos e novas aplicações, principalmente equipamentos de baixo custo. O nosso rodo, o nosso rodinho, são equipamentos seguros e equipamentos de baixo custo. A gente poderia ter feito um robô que anda sozinho com a lâmpada, mas teria um alto custo, né? Muita gente nos colocou isso. Por que não é um robô em vez de uma pessoa passando esse rodo? Porque isso tornaria uma tecnologia muito cara. Então, o nosso rodo, rodinho, são coisas mais simples de serem feitas e aplicadas. Então, é uma tecnologia já conhecida, onde a gente está desenvolvendo novas aplicações. E aí, agora falando um pouco sobre as tecnologias, aí aqui eu montei algumas coisas para a gente discutir. A primeira delas, importante, é que muitas lâmpadas que a gente tem de ultravioleta geram ozônio. Muita gente lá fez esse comentário. Então, a geração de ozônio por lâmpadas ultravioletas, sim, é uma coisa importante. Então, é necessário que se use lâmpadas que gerem menos ozônio. Tem algumas lâmpadas próprias que têm uma emissão menor de ozônio. A gente não vai entrar em detalhes no porquê que isso acontece, mas algumas lâmpadas de ultravioleta geram ozônio. Então aqui, por exemplo, nós temos medidores de ozônio. Então sempre quando eu ligo uma lâmpada, a gente consegue conferir o quanto de ozônio, é um sensor de ozônio, aqui a gente está com um nível muito baixo, ele não está detectando. Mas a gente tem sensores, então, de ozônio, que captam aí partes por bilhão, partes por milhão. E aí, se a gente acender uma lâmpada, a gente consegue saber o quanto de ozônio está sendo gerado, porque o ozônio é um gás tóxico, em grande quantidade, em exposição prolongada, sim, ele vai causar um dano na pessoa, irritação nos olhos, irritação no pulmão. Então, o primeiro cuidado que se tem que ter é com o ozônio, que é um gás tóxico. E aí muita gente falou do ozônio e também falou, mas o ozônio também é um agente microbicida, né? Então aqui a gente tem iniciativas, câmeras de descontaminação de ozônio, que em outros vídeos aí vocês vão poder ver. Então o ozônio, gerado da forma correta e manipulado da forma correta, também pode levar à inativação de vírus e bactérias. Uma outra pergunta, e aqui eu tenho uma lâmpada, onde eu coloquei ela numa caixa de acrílico, muita gente pergunta do UVC, né? Se a gente pensar no visível, a gente tem as cores que a gente conhece, vermelho, verde e azul. No ultravioleta é mais ou menos a mesma coisa, a gente tem o UVA, o UVB e o UVC.
E de uma forma assim, ilustrativa, a gente pode pensar cada um desse UVA, UVB e UVC como sendo uma cor. Aí na física a gente coloca cada cor como sendo um comprimento de onda. E aí aqui eu tenho um equipamento que mede esse comprimento de onda. Então, eu tenho um equipamento aqui que é um espectrômetro. Então aqui eu tenho comprimentos de onda que ele está pegando no ar. Então se eu aponto ali para a luz da câmera, vocês veem que eu tenho um comprimento aqui de onda no azul, é um LED, e depois uma banda na região do verde e do vermelho. Então aqui cada nanômetro é uma cor, e principalmente ali a minha lâmpada eu estou pegando no visível. E aí se eu for com esse equipamento onde eu tenho a lâmpada aqui, vocês vão ver, eu estou protegido aqui, que surgem agora linhas. Então ó, se eu aponto bem essa lâmpada, a fibra óptica que eu estou levando para o meu equipamento, que me dá intensidade em função do comprimento de onda, eu consigo ver que agora eu tenho linhas, eu tenho emissão na região do ultravioleta. Então se eu desligo a lâmpada, essas linhas somem, eu só fico com a emissão do LED da câmera. E se eu ligo a lâmpada, todo mundo vê que surgem linhas na região tanto do ultravioleta C, que é a região principalmente germicida, mas também na região do ultravioleta B, ultravioleta A e visível. E o visível é o que nos faz ver a lâmpada. Então se a gente olhar aqui, em teoria, não era para eu conseguir enxergar essa lâmpada sendo emitida, mas é que ela não emite só o UVC, ela emite o UVA, o UVB e também muita radiação visível. Então é por isso que eu consigo visualizar a minha lâmpada. E aí uma coisa interessante é que o plástico, então aqui ó, se eu coloco a minha fibra, depois desse acrílico, dessa caixa de acrílico que eu coloquei, ele não transmite UVC. Se vocês olharem aqui, ó, a região do VC, está tudo zero. Enquanto se eu for lá e ponho de novo a fibra dentro, eu tenho UVC. Então, o que isso significa? Que o UVC não passa pelo plástico. Então, muita gente pergunta, se eu colocar a minha compra dentro da sacolinha e iluminar com a luz UVC. A luz UVC não vai passar pela sacola, não vai passar por nenhum material plástico, então seja plástico, seja vidro, esses materiais absorvem a luz UVC, então ela não é transmitida. Então, reforçando, é de novo algo muito perigoso que tem que ser manuseado com cuidado. Uma outra coisa para lembrar, muita gente perguntou, a luz UVC degrada materiais? Sim, ela degrada materiais. Atualmente existem diversos polímeros plásticos que são mais resistentes ao UVC, mas ainda existem muitos materiais que são degradados pela luz UVC. Então quem perguntou sobre a luz UVC tem que tomar cuidado que materiais podem ser degradados. Uma outra coisa para a gente lembrar é a diferença entre potência elétrica e potência ótica. Todo mundo está acostumado a comprar uma lâmpada, e aí a lâmpada a gente compra, ela tem lâmpadas de 15 watts, 60 watts, e isso é o que a gente chama de potência elétrica. Então se a gente lembrar, antigamente a gente falava velas, né? Vou comprar uma lâmpada de 60 velas. Isso é a potência elétrica. Essa potência elétrica, ela não está relacionada com a potência luminosa que a lâmpada emite. Então, para eu medir essa potência luminosa e aí calcular o quanto de luz eu preciso para inativar o vírus, todo mundo pergunta, quanto tempo, qual que é a distância? A gente sabe o quanto de dose de luz a gente precisa para inativar o vírus, que é da ordem de 10 joules por centímetro quadrado. Joules sendo aí uma unidade de energia. Quanto watts é a unidade de energia por tempo. Então, para a gente saber o quanto de luz eu preciso, a gente precisa de detectores especiais. Então aqui eu tenho um detector que capta essa potência luminosa emitida pela minha lâmpada. Então aqui eu vou posicionar ele dentro da caixa. Então, só para a gente se proteger aqui com essa lâmpada. Então se a gente olhar aqui, ó, eu tenho 31 microwatts de intensidade, que é um pouco o background aqui. Aí agora se a gente ficar observando, ó, vou ligar a lâmpada e vamos ver o que acontece. Então fomos para 6 miliwatts de intensidade. E aí se eu quiser saber quanto tempo eu preciso para chegar em 10 joules por centímetro quadrado, então eu tenho que pegar 10 joules, que é a dose que eu sei que é necessária para matar um vírus, e dividir por essa intensidade, que aí eu vou ter o quanto de tempo eu preciso esperar. E aí uma coisa que acontece, vocês estão reparando que eu estou afastando o meu detector da minha fonte de luz. Então, conforme eu afasto o meu detector, não sei se a câmera consegue pegar tanto os dois, eu afastando, quanto aproximando. É uma coisa que acontece com fontes de luz. Quanto mais afastado nós estamos, menor é a intensidade. E se eu tenho uma intensidade menor, eu preciso ficar mais tempo expondo a superfície, o material, para atingir a dose necessária. Então uma coisa que influencia muito é
essa distância que eu vou estar da minha fonte de luz à minha amostra, ao que eu quero descontaminar. Então, quanto mais longe eu fico, mais tempo eu tenho que ficar iluminando para atingir a dose de luz necessária. Então, aqui na universidade, a gente tem todos esses equipamentos, que a gente consegue ter a potência ótica, a gente consegue medir o ozônio, consegue medir o espectro. Então, para cada lâmpada, a gente consegue fazer essa caracterização e saber qual é, se a lâmpada está emitindo o comprimento de onda ou a cor que é mais eficiente em fazer essa descontaminação, se a minha lâmpada ela produz muito ozônio ou não, e quanto tempo eu tenho que ficar iluminando a minha superfície para fazer a destruição, a inativação do vírus. Aí, algumas outras perguntas. Uma vez esterilizado o ambiente ou o material, qual é o prazo de validade disso? Depende muito de cada situação. Então, se eu descontamino uma sala, descontamino uma superfície, vai depender muito de quanto tempo eu vou ter de exposição depois desse material. Uma outra coisa importante, acho que pela câmera está dando para ver que a gente tem sombras. Sempre quando a gente tem uma fonte de luz, a gente tem sombras. Então aqui, por exemplo, se eu for, eu quero descontaminar, fiz as minhas compras, quero colocar uma lâmpada UVC para descontaminar a minha fruta, o meu peixe que eu comprei, aí a gente tem que lembrar sempre que a luz tem que incidir diretamente na amostra. Se eu tiver regiões de sombra, não sei se consegue pegar aí as sombras, mas eu não sou eficiente na descontaminação. O VC tem que estar iluminando toda a superfície que eu quero descontaminar. Então, aonde tem sombra, ele não é efetivo. Então, eu tenho que garantir todos os lados, superfícies que eu estou iluminando. Então, é sempre importante que a luz UVC atinja todas as superfícies. Então, onde tem sombra, a luz UVC não vai ser efetiva. E aí, muita gente está vendo em alguns supermercados aqueles carrinhos, aqueles túneis onde passa o carrinho de compras. O que a gente sabe é que a luz UVC será apenas superficial. Então, se o carrinho estiver vazio, ele vai descontaminar ali onde a luz UVC toca. Mas se você tiver compras dentro das sacolinhas amontoadas, lá dentro essa luz UVC não vai chegar. Então, ele não é transparente, a luz UVC, as sacolinhas, como eu mostro aqui. O plástico não deixa passar, mesmo plásticos mais finos. E se eu tenho um monte de compra empilhada, a luz UVC também não chega até lá dentro. Então, a luz UVC ela não vai atingir superfícies muito internas, materiais muito internos. Ela só vai fazer uma descontaminação superficial. Uma outra questão sobre a segurança da luz UVC. O uso do rodinho é nocivo à saúde, reflexões. Muita gente se preocupa com a luz refletida. Se eu estou passando o rodo, se eu estou passando um rodinho, que ele pode refletir essa luz. Os nossos equipamentos, nós projetamos eles para terem baixa probabilidade da luz refletida atingir as pessoas. Mas quem constrói coisas tem sim que tomar cuidado com a luz refletida. Reforço que os nossos equipamentos desenvolvidos, rodo, rodinho e outras coisas que estão em andamento, nós se preocupamos com a luz refletida, porque principalmente superfícies metálicas vão refletir a luz ultravioleta para os olhos e para a pele. E aí, reforçando, luz ultravioleta, principalmente ultravioleta C, é perigoso, é nocivo à pele e aos olhos. Então, causando cegueira. Muita gente pergunta, se eu estou muito longe da fonte, quanto tempo eu preciso deixar? De novo, quanto mais longe, mais tempo você precisa deixar. Então, muita gente aqui manda, eu tenho uma lâmpada ultravioleta, quanto eu preciso deixar para inativar a minha sala que tem tantos metros cúbicos. Cada ambiente ele tem que ser pensado, planejado, medido para saber quanto tempo eu preciso descontaminar diferentes pontos com relação à geração de ozônio desse ambiente. Aí tem algumas dúvidas mais específicas, por exemplo, eu quero descontaminar um alimento, como eu mostro aqui, um tomate, um peixe. Tem que lembrar que a ação da luz ultravioleta C também é muito superficial. Então, se tiver vírus e contaminação profundas aqui dentro do tomate, dentro do peixe, a luz UVC não vai chegar. Ela vai ser só descontaminar, que é a maior fonte de contaminação, é coisas que estão superficiais. Mas coisas muito internas, a luz UVC ela vai ser extremamente absorvida e espalhada, por isso que ela não vai chegar ao interior. Então, frutas, peixe e tudo mais, a luz ultravioleta só vai fazer uma descontaminação superficial. Muita gente pergunta também de material esportivo, raquete de tênis, bolas de feltro de tênis. A gente ainda não fez testes, mas sempre tem que lembrar que o UVC vai fazer uma descontaminação superficial desses materiais e se estiver contaminação dentro do feltro e tudo mais, a gente não garante. E aí, só para encerrar então, uma última coisa, todo mundo pergunta como se proteger, né, das luzes ultravioletas se estiver em algum ambiente com isso. Então, qualquer óculos ou qualquer protetor facial de vidro ou de acrílico, ele vai barrar essa luz ultravioleta C.
E com relação aos braços e a pele exposta, então qualquer blusa de manga comprida e uma luva vai nos proteger dessa radiação ultravioleta C. Então sim, ela pode nos ajudar a descontaminar ambientes, pode nos ajudar a descontaminar o ar, mas é um tipo de radiação, um tipo de interação da luz com a matéria que tem que ser usado de forma muito consciente, cercado de equipamentos para se fazer as medidas, para se ter bem certeza e conhecimento do que está fazendo, para a gente sair dessa com melhores hábitos e um futuro onde a gente minimize novas pandemias, seja de vírus, seja de superbactérias. Então o UVC tem muito para contribuir nessa inativação e nessa descontaminação. Entendendo o que o professor Sebastião Prata Vieira nos explicou, a gente entende a importância de se entender a luz, a utilização do UV, as formas como se dá a propagação da luz ou mesmo as tecnologias que aqui são utilizadas para ensino, pesquisa, inovação. São tantas as vertentes e tão importantes que nós nos colocamos na seguinte reflexão: o quanto ciência, pesquisa e inovação são fundamentais para o país, principalmente nesse momento tão difícil de pandemia. Eu gostei demais dessa entrevista, espero que você também tenha gostado. Meu nome é Kleber Chicrala, a gente se vê no próximo programa. Até lá.